Quando a gente fala de aumentar ou diminuir imagens dentro do Affinity Photo, a gente está falando de um processo que é um pouco complexo, uma vez que as imagens que a gente edita, como fotos, imagens JPG ou PNG, são baseadas em pixel. Para você entender como esse processo é um pouco complexo, eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card, no cantinho, e eu recomendo que você veja ele antes de ver esse vídeo aqui até o final, tá bom? Nesse vídeo que eu vou deixar aí no cartão, eu expliquei por que não dá para aumentar a qualidade de uma imagem no Photoshop, e os princípios que eu mostro nele valem também para o Affinity Photo e para qualquer outro aplicativo de edição de imagens. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um recurso muito bacana do Affinity Photo que te permite aumentar, ou seja, ampliar imagens baseadas em pixels utilizando dois métodos de ampliação específicos, complementando o vídeo anterior onde a gente falou sobre aumentar ou diminuir imagens, processo que a gente chama de upsampling quando a gente aumenta ou downsampling quando a gente diminui. Nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente de upsampling, ou seja, de reamostrar nossa imagem para maior, para deixar ela com uma quantidade maior de pixels. Mas antes de a gente partir para o nosso vídeo, não se esqueça, tá? Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos sobre a Affinity Photo que você pode acompanhar na playlist que fica aqui na descrição. Assim você vê todos os vídeos anteriores e também não perde os próximos vídeos sempre que você acompanhar essa playlist, ok? Confere aqui embaixo, já aproveita e dá o seu like no vídeo para me ajudar, ok? Bom, no Affinity Photo eu abri aqui uma imagem 3 vezes, tá bom? Eu tenho exatamente a mesma imagem, elas estão com nomes diferentes aqui, só para que a gente possa ter um padrão de referência. Você observa que essas 3 imagens, elas estão com 100% do tamanho aqui no zoom, então todas elas estão sendo exibidas a 100%. Na primeira imagem eu vou utilizar para aumentar a quantidade de pixels dessa imagem o modelo normal como a gente viu no vídeo passado, ou seja, clicando aqui em documento e escolhendo a opção redimensionar documento. Você observa que essa imagem ela tem 640 pixels de largura por 800 pixels de altura. Se a gente vir aqui nas outras imagens, como a segunda imagem, a gente tem exatamente o mesmo tamanho, 640 por 800, e na terceira a mesma coisa, só para você não dizer que eu estou mentindo, tá bom? 640 por 800. Quando você acessa, vou acessar aqui a primeira imagem, quando você acessa no menu documento, redimensionar documento, você tem as opções de redimensionamento que devem ser utilizadas com a opção restaurar habilitada, né, que seria reamostrar, caso você queira mudar a quantidade de pixels, é exatamente o que a gente vai fazer. E aqui você tem as opções de modo de reamostragem, né? Você tem, por exemplo, a opção de reamostragem vizinho mais próximo, tem aqui bilinear e a gente tem a opção bicúbico. A gente sabe que bilinear é quando você quer diminuir a quantidade de pixels de uma imagem para você preservar melhor os detalhes. Bicúbico é quando você quer aumentar e o Lanczos 3 separável ou não separável também são para quando você quer aumentar a imagem, tá? Eu vou utilizar o modelo padrão aqui de reamostragem que é bicúbico, ou seja, a gente sempre tem que marcar um desses três, bicúbico ou Lanczos, né, separável ou não separável, quando a gente quer aumentar a quantidade de pixels de uma imagem. E aí, eu selecionando aqui a opção bicúbico, eu vou escolher aqui 640 e a gente pode fazer operações matemáticas dentro das caixinhas do Affinity Photo. Então eu quero aumentar essa imagem 4 vezes o tamanho dela. Então eu vou clicar aqui na largura, observa que eu tenho aqui o cadeado habilitado, ou seja, eu vou aumentar em tamanho proporcional e eu vou colocar aqui o asterisco e o número 4, ou seja, 640 pixels vezes 4. Vou aumentar em 4 vezes o tamanho e eu vou clicar aqui em redimensionar. Quando eu clico em redimensionar, automaticamente o Affinity Photo muda a quantidade de pixels dessa imagem, ou seja, 640 vezes 4. Se eu vim aqui em documento, redimensionar documento, olha só, 2.560 pixels essa imagem tem. Pode parecer que não aconteceu nada, mas você observa que o nível de zoom diminuiu para 26%. Se eu colocar em 100%, olha o tamanho que essa imagem vai aparecer, bem maior. Agora eu vou utilizar um outro método de reamostragem, de upsampling no caso, para que você conheça esse recurso que o Affinity Photo traz para a gente, que é bem legal. Quando você clica no menu documento, você tem aqui embaixo uma opção que se chama redimensionar documento artístico de pixels. Esse recurso serve para que você possa ampliar a sua imagem utilizando dois métodos de interpolação, que são o XBR e o HQX, que são na verdade justamente algoritmos que são utilizados para aumentar a sua imagem, levando em consideração aí os seus pixels, os pixels mais próximos, dependendo do método que você escolhe.
Clicando aqui na opção redimensionar documento artístico, na minha segunda imagem, eu vou fazer o exemplo aqui, olha, aumentando 4 vezes, utilizando o método HQX. Vou clicar em redimensionar. Prontinho, ele fez o redimensionamento, você vê que o nível de zoom mudou. E aqui na terceira foto, eu vou utilizar documento, redimensionar documento artístico de pixel e vou utilizar 4 vezes no XBR. Vou clicar em redimensionar. Vamos voltar aqui para a primeira imagem. Eu vou devolver o zoom para 100% na primeira imagem. Na segunda imagem que eu utilizei o HQX, eu vou botar em 100%. E na terceira imagem que eu utilizei o XBR, eu vou utilizar 100%. Você pode pensar, poxa, eu aumentei a imagem, ok, mas qual é a diferença entre essas 3 maneiras que você mudou aí, Lilt? Olha só, observa aqui principalmente a aresta do dedo, essa área de contraste entre o dedo e o céu, e também aqui a área de contraste entre a casquinha e o céu. No primeiro método de reamostragem, que é o método padrão, utilizando lá o método de reamostragem bicúbico, você tem um aumento de imagem, a quantidade de pixels foi aumentada consideravelmente e você tem uma suavização das áreas de nitidez, das áreas de contraste, na verdade, onde você tem essa divisão aqui do dedo com o céu e da casquinha com o céu. Utilizando o método HQX, a gente já tem um outro resultado. Observa como as linhas do dedo já tem uma espécie de serrilhado um pouco maior. Olha só, bicúbico e HQX utilizando ali o redimensionar documento artístico de pixel. E olha só o XBR. Olha a diferença entre o HQX e o XBR. Aqui você tem mais pontinhos, né? Você tem meio que granulado. Aqui você tem um serrilhado, olha só. Então você tem resultados e aqui você já tem uma suavização. Então cada um desses métodos de reamostragem, seja pela janela de redimensionar documento, seja pela janela de redimensionar documento artístico de pixel, você tem 3 resultados distintos. Aqui você tem mais suavidade. É claro que se você escolher uns outros modelos de reamostragem Lanczos lá, separável ou não separável, você pode ter resultados um pouquinho melhores e até mais nítidos, mas você tem uma diferença na maneira com que o algoritmo interpreta os pixels ao redor das áreas que foram ampliadas e te entrega resultados diferentes. Qual que é o melhor para usar? Qual que é o pior para utilizar? Não existe. Depende do seu resultado, tá? Depende dos seus objetivos. Você deve testar cada um deles. Aquele que te entregar um resultado mais interessante de acordo com a cena, de acordo com a composição de pixels da imagem, é o que você deve usar. Então é uma questão de tentativa e erro. Cada um vai te entregar um resultado diferente, que pode ser útil ou não, dependendo do tipo de imagem e dependendo do tipo de resultado que você precisa. Não se esqueça que se você quiser aprender mais sobre a Affinity Photo, é só você acompanhar a playlist dessa série aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.